Então ele foi tudo isso. Mas naquele texto ele diz, modelo de misericórdia. Ele está dizendo assim, se ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Porque eu era um blasfemo, insolente, e o último elemento é o que mais sangrava o coração de Saulo, um perseguidor. Então ele diz que o Senhor o tomou para fazer dele um vaso de misericórdia. Nós já comentamos que ele se lembra muito bem quando Estevão foi martirizado. Ele usa uma palavra linda no seu testemunho, 3 testemunhos lá sobre o encontro do Senhor com Paulo. Atos 9. Então, ele se lembra bem do Estevão. Quando ele teve evento do Estevão, que foi apedrejado até a morte, Paulo estava ali, conivente. Ele era religioso. Quem é que fazia ele lembrar daquilo? O Espírito Santo, advertindo. Mas ele foi perdoado. Não, ele foi perdoado de coisa pior do que ser conivente com o apedrejamento de Estevão. Ele matava os cristãos. E com crueldade até. E ele é o modelo. E tem gente que joga a coisa pro lado de moralismo. O inimigo faz cada coisa com a gente. Por isso que Cristo falou, vigiai e orai. Atos 22 e Atos 26. Atos 9 é um registro de Lucas, numa terceira pessoa, e ele falando sobre o que Paulo experimentou. Mas Atos 22 e 26 são palavras do próprio Paulo, dando testemunho dele diante de autoridades. Então ele diz assim, quando se derramava o sangue de Estevão, teu mártir. Teu mártir. Que palavras maravilhosas. Quando Paulo contemplava aquele sangue derramado, Estevão, Saulo não viu o que Estevão viu. Ali está mais um solitário, que viu os céus abertos e o Senhor Jesus de pé, a destra de Deus, para receber o primeiro mártir da história da igreja. Saulo nada viu, mas ele ouviu o que Estevão disse. E antes disso, ele ouviu o que Estevão pregou. E o que Estevão pregou foi uma interpretação da casa de Deus à luz da revelação de Cristo. Foi só o que Estevão fez. Você sabe o que ele fez? É como hoje falar que naquela edificação lá, chamada igreja não sei das quantas, cheia de luxo, eu falar que aquilo não é a casa de Deus. Que aquilo é uma sombra. É a mesma coisa que ele falou. Estevão. E aí? Tem muita gente aí que ia ficar brava comigo, não ia? Então. Mas é a mesma coisa, está escrito na Bíblia. E Jesus Cristo, que quando foi lá numa sinagoga, rebentou tudo porque disse que aquilo não podiam fazer da casa do pai dele lugar de negócio. Na segunda vez que ele foi falar dessa sinagoga, ele não falou mais casa de Deus, ou a casa do pai dele. Senhores, tem muita coisa na palavra que pode ser revelado para você e para mim a qualquer tempo, de acordo com o propósito que Deus tem para a gente. A gente não pode ficar julgando os outros. O que a gente não pode é ser religioso. O que a gente não pode é ser moralista. A gente tem que ser filho de Deus. Tem que nascer de novo. Isso é uma vida espiritual. Por isso Estevão foi apedrejado. Quando Estevão está terminando a sua mensagem, ele cita Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés.
Que casa me edificareis? Qual é o lugar do meu repouso? Estevão viu a casa de Deus. E essa interpretação, Estevão começa com Abraão. Veja onde ele vai. 2000 anos de história antes de Cristo. E ele passa pelos patriarcas, ele passa por Moisés, ele passa por Davi, ele passa por Salomão, ele passa por profetas e ele termina com Isaías. Uma pregação maravilhosa. E ele, a linha dessa pregação é a casa de Deus. É o nosso tema nesse encontro. E quando ele termina, ele diz: homens de dura serviço, e que sempre resistis ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Tá Então, vendo? por causa disso, sempre resistir ao Espírito Santo. Está na Bíblia. Essa resistência ao Espírito Santo, e falando depois de Cristo, eu cheguei à conclusão aí, nos estudos, que 95% das pessoas que nasceram e morreram depois de Cristo, vamos falar assim, 95% não nasceram de novo. Não tem uma vida espiritual. Por que você acha que a gente está aqui trabalhando? É para termos comunhão em vida espiritual. Não é fazendo churrasco, ou jogando futebol, ou em casamentos, batizados, etc. Não, é toda hora. ele foi apedrejado, porque eles entenderam que ele estava falando contra o lugar santo. Ele não estava falando contra o lugar santo. Ele estava dizendo que esse lugar santo, do templo, era apenas uma sombra e uma figura. E que a realidade da casa de Deus é Cristo. Porque não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, meus irmãos, Daniel, Paulo, Estevão e muitos homens mais, João, todos ficaram sós. Todos porque ficaram a visão sós. espiritual é pessoal. É pessoal. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os teus olhos para que vejam. Os olhos espirituais. Então, quando Daniel teve essa tremenda visão, vamos a alguns aspectos. O primeiro deles, vamos voltar lá. Já estamos comentando sobre ele. Verso 8, perdão. Fiquei, pois, eu só. Um servo do Senhor que o serviu durante o período da Segunda Guerra Mundial e foi executado por ordem direta do próprio Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu uma pequena obra chamada Vida em Comunhão. E nessa obra, Vida em Comunhão, ele diz algo assim: se nós não conhecemos o significado da solidão, nós não estamos preparados para a comunhão. Olha que coisa importante! Lembra quando eu falei das pessoas que por um problema qualquer ficam sozinhas e que vão se distrair com outras coisas? Se não ter a solidão, porque Deus colocou a pessoa sozinha, se não ter essa passagem da solidão, não vai ter comunhão com Deus. Eu me lembro também do meu problema com solidão. E não é fácil solidão. Entretanto, é a ferramenta que Deus impôs, depende do caso, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Para a gente iniciar nossa vida espiritual, talvez. Ou desenvolver a vida espiritual. Aí as pessoas vão distrair com as coisas do mundo. Morreu meu marido, então agora eu vou pegar o dinheiro e vou para Paris. Né? Ou vou me distrair com outro marido. Né? E não fica esperando as revelações de Deus. Pedra de tropeço, senhores. Vamos cuidar disso.